Então vamos lá, meu aluno, avançando, né? Estamos trabalhando o contrato de gestão. Trouxe aqui um exemplo para você do contrato de gestão, trabalhado entre a autarquia e fundação e o seu ministério supervisor. Mencionei a Lei 9637, se não me engano, né? Lá do governo Fernando Henrique, trabalhei o artigo 51, e agora vou trabalhar Celso Antônio Bandeira de Mello, criticando essa figura do contrato de gestão previsto no artigo 37, parágrafo 8º. Nosso ilustre mestre, Celso Antônio Bandeira de Mello, traz 3 argumentos contra a existência desse contrato, ou pelo menos mencionando que a expressão contrato não deveria ser colocada no 37, parágrafo 8º. Bem, primeiro comentário seria a possibilidade, trazida no 37, parágrafo 8º, é a primeira crítica trazida por ele, onde você teria a figura do autocontrato, como uma pessoa vai celebrar contrato com ela mesma, como você vai celebrar contrato com seu braço, como você vai celebrar contrato com as suas pernas. Então, o Celso Antônio diz que, no nosso ordenamento, o autocontrato é uma figura inexistente, tudo bem? Razão pela qual a expressão órgão deveria ser retirada do 37, parágrafo 8º da Constituição. Tudo bem? Existem umas exceções no direito civil, mas deixa os civilistas à vontade para tratar isso com você. Mas, de uma regra geral, seria inexistente a figura do autocontrato no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Então, avançando, existe uma segunda crítica trazida por Celso Antônio Bandeira de Mello, que faz menção à forma de criação dos órgãos públicos. Se o órgão público é criado por lei, se as suas atribuições são passadas pela lei, se os seus fins institucionais são passados pela lei, somente a lei poderia alterar essas atribuições de órgão público. Jamais um contrato, figura infralegal, dentro do nosso ordenamento jurídico, poderia alterar ou acrescentar uma atribuição diferente daquela trazida na lei criadora do órgão público. Então, a segunda crítica do nosso ilustre mestre Celso Antônio Bandeira de Mello faz menção à impossibilidade de o contrato ampliar, dar essa autonomia ampliativa gerencial, orçamentária e financeira para os órgãos públicos. Então, trouxe para você já 2 críticas. A primeira, o autocontrato é inexistente no nosso ordenamento, e o segundo, o contrato figura infralegal, ou seja, um ato administrativo bilateral não poderia alterar a lei criadora do órgão. Tudo bem? Vamos trabalhar a terceira crítica trazida pelo nosso ilustre mestre Celso Antônio Bandeira de Mello. Bem, ele trata do contrato pelo conceito que se apresenta no nosso ordenamento. Contrato, num contrato propriamente dito, você sempre tem interesses contrapostos. Vamos imaginar aqui um contrato de locação, onde você tem locador e locatário, né? O locador, o proprietário do imóvel, o locatário, o inquilino. Tudo bem? Perceba que quem tem um imóvel e quer alugar pelo maior preço possível. Tudo bem? Ainda que o imóvel seja uma palafita. E quem quer alugar o imóvel, ou seja, o locatário, aquele que quer alugar o imóvel, quer pagar o menor preço possível por uma cobertura em Ipanema, em Copacabana. Então, perceba que existe sempre interesses contrapostos. Um querendo cobrar caro por um imóvel que não vale nada, e um outro querendo pagar barato por um imóvel que vale muito. Essa é a ideia da figura do contrato. Então, essas pessoas sentam frente a frente e vão negociar. Essa negociação é que vai culminar num contrato, tudo bem? Onde você tem ali a manifestação de vontade das duas partes. É assim que, em regra, se forma um contrato com interesses contrapostos. Agora, você não pode imaginar que um órgão tem um interesse diferente do ente criador, até porque o interesse público está presente nas ações do órgão e está presente nas ações do Estado. Então, essa figura chamada contrato, no 37, parágrafo 8º, não deveria chamar-se contrato. Existe no nosso ordenamento termos mais apropriados, ou seja, como você tem a manifestação
de duas vontades e essa manifestação é no mesmo sentido, você poderia trazer o instituto do convênio, do consórcio, do ato administrativo complexo, quando você tem várias pessoas com uma única finalidade trabalhando. Então perceba que, em que pese a denominação contrato no texto constitucional, ela é incabível, uma vez que no contrato você tem que ter interesses contrapostos e ali você tem interesses que caminham no mesmo sentido. Então, Celso Antônio, em resumo aqui para você, critica a figura do contrato de gestão entre órgão e a pessoa que esse órgão pertence por 3 razões. Autocontrato seria inexistente no nosso ordenamento jurídico. Você tem a impossibilidade de um contrato ampliar a autonomia do órgão. E, em terceiro lugar, os interesses não seriam antagônicos, como nas figuras dos contratos do direito civil. Tudo bem? Tranquilo? É evidente que até no contrato administrativo, onde você tem, em regra, um licitante vencedor e o Estado, ali você também tem interesses que não caminham no mesmo sentido. Porque o particular que contrata com a administração, ele quer dinheiro. Tudo bem? Tranquilo? Ele está tendo uma vantagem. A administração quer aquela atividade lhe sendo ofertada para atender o interesse público. Então, o interesse nunca é o mesmo, ainda que você não consiga ver uma contraposição direta. Tudo bem? Então, essa é a ideia de Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas, em resumo, para você, né, eu estou trazendo aqui para você a figura de 2 contratos. Né? O contrato de gestão, eu falei para você que existe hoje regulamentado tanto na Lei 9649, que é a lei que cria a agência executiva, como na Lei 9637, que trata das organizações sociais. Eu fiz menção à expressão ONG, mas desde já a gente vai ter uma aula própria sobre isso. Já quero te antecipar o seguinte: ONG é um nada jurídico, tudo bem? ONG é uma expressão utilizada apenas para gerar uma comodidade para quem está do outro lado da tela sentado me assistindo. Porque ONG é um nada jurídico. ONG não existe. Tudo bem? Tranquilo? Juridicamente, não existe ONG. O que você tem juridicamente é uma associação civil, sem fins lucrativos, é uma fundação privada, que exerce uma atividade, um interesse da coletividade, e você acaba criando a denominação ONG, até por ela receber alguns repasses. E o ordenamento com o trabalho, a roupagem não utiliza também a expressão ONG, utiliza-se de diversas expressões. As mais comuns e que são utilizadas no estudo do direito administrativo: organização social, organização da sociedade de interesse público, OCIP, né, OS, OCIP, e nós temos o sistema S, né, que também é um nada jurídico. Né? Sistema S é um nada jurídico. O que você tem são entidades que começam com a letra S. SESI, SEBRAE, SESC, não existe uma lei geral do sistema S. O que você tem é entidades criadas por autorização legislativa e criada ou pela Confederação Nacional do Comércio ou pela Confederação Nacional da Indústria, diante de autorizações legislativas. Tudo bem? Bem, isso é o que você normalmente chama de ONG. Tranquilo? Bem, dentre elas, nós temos a OS, Organização Social. Tranquilo? Que vai prestar atividades também de interesse da coletividade. O Estado se afastando de forma subsidiária, ou seja, a expressão Estado subsidiário já surge daí. O Estado se preocupa em não fazer diretamente e deixa para a sociedade resolver seus próprios problemas. A entidade civil resolvendo os seus próprios problemas, e é evidente que para que ela consiga desenvolver uma atividade a baixo custo, ela evidentemente tem que receber um incentivo. Incentivo aqui é sinônimo de dinheiro, fomento público. Tudo bem? Então nós vamos trabalhar o contrato de gestão tanto na autarquia e fundação, que vai ser reestruturada, e vamos trabalhar também o contrato de gestão com essa entidade chamada organização social. Então perceba que, para que haja esse repasse de verba pública, traça-se metas para essa ONG, para essa entidade sem fins lucrativos. Tudo bem? Traça-se metas e cobra-se, evidente, se as metas estão sendo cumpridas, porque o dinheiro está sendo repassado. Então, eu quero que as metas sejam cumpridas. Tranquilo?
essa é a ideia trazida no artigo 5º da Lei 9637. Tudo bem? E eu trago aqui para você o artigo 5º, para que a gente não fique só no mundo das ideias e você consiga visualizar o artigo 5º. Ele diz assim para você, olha, para os efeitos desta lei, a 9637, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como OS, com vista à formação de parceria entre as partes para o fomento e execução de atividades relativas às relacionadas. Então, existe uma série de atividades que ela pode desempenhar e o fomento vai se dar nos termos desse contrato de gestão, um repasse da verba pública, tudo bem? Não só de dinheiro. Você pode repassar bens, pode repassar inclusive servidores para a OS. Tudo isso nos termos desse contrato de gestão. Tranquilo? E para nós finalizarmos o tema contrato de gestão, eu trago de imediato uma diferença básica do contrato de gestão que se faz com uma autarquia e um contrato de gestão que se faz com uma OS. Porque, embora esses dois contratos não sofram a crítica em todos os aspectos, né, daquela do Celso Antônio Bandeira de Mello, aí não tem autocontrato, porque pessoa com pessoa. Tranquilo? Aí não existe a figura do autocontrato. Agora, evidente que aí você poderia contestar a possibilidade ou não de você ampliar a autonomia, uma vez que a autarquia e fundação também seria criada por lei. E, por fim, também cabe uma contestação, uma vez que não existe interesses contrapostos. Tudo bem, tranquilo, adequando a crítica lá do contrato do Celso Antônio a essa realidade, mas o grande detalhe aqui seria o seguinte: imaginemos que o contrato seja perfeito, que o ordenamento realmente tenha abraçado, porque está lá na Constituição. Qual é o grande detalhe? Perceba que uma autarquia que está engessada pela lei na hora de trabalhar, quando você monta um contrato e amplia a autonomia da autarquia, ela sorri e surge para ela, sim, a possibilidade... Perdão, meu aluno. O resfriado está chegando, hein? E surge para ela a possibilidade de ela aumentar a sua autonomia. Bem, quando você vê uma OS trabalhando, é uma entidade privada. E na entidade privada não existe o princípio da legalidade como existe para a autarquia. A autarquia está engessada pela lei, a entidade privada tem autonomia de vontade. Então, o contrato de gestão para a OS, ela, na verdade, ele não amplia a autonomia, ele diminui, porque ela vai ter que trabalhar agora nos termos do contrato de gestão. Tudo bem? Vamos fazer uma leitura do que eu coloquei aqui no slide para você, só para que você possa visualizar isso no seu material aí de apoio. Então, eu coloco lá, diferenças. A contrapartida para um órgão público seria, literalmente, a ampliação de sua autonomia orçamentária, gerencial ou financeira. Agora, o mesmo não faz sentido para a OS, pois como poderia o poder público fazer um contrato de gestão com uma entidade privada para ampliar essa autonomia? Ela já tem autonomia. O contrato, na verdade, restringe, porque ela vai ter que seguir os termos do contrato de gestão. Tudo bem? Então, a partir de agora, encerramos o tema contrato de gestão. Em resumo, trabalhei com você. A regra é o órgão não poder contratar, nós estamos estudando órgão público. A regra é o órgão não poder contratar. O 37, parágrafo 8º, traz a possibilidade do órgão contratar com a figura do contrato de gestão. Tudo bem? No momento seguinte, trabalha o contrato de gestão com a entidade, para o tema contrato de gestão ficar encerrado, onde na 9649 esse contrato pode estar com a autarquia e fundação, e trata o contrato de gestão com as OS, que é uma modalidade, mal dizendo, de ONG. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente encerra aqui na próxima aula, classificação dos órgãos públicos.